Olá, você no DF, você no Tocantins, você em Goiás, o Perfil Empresarial mais uma vez pedindo licença para sempre levar uma informação de qualidade a você. E você, amigo empresário, que realmente só pensa no faturamento, mas não analisa a sua liquidez, você pode ter problema. Para isso, você pode contar nas principais cidades do nosso país com a CDL, a Câmara dos Dirigentes Lojistas, que tem um serviço indispensável para você em todo o território nacional, que vem a ser o SPC Brasil. Com esse serviço, você tem a condição de analisar se determinado cliente está com a ficha limpa, é isso mesmo. Aí você vai poder identificar se realmente você pode fazer um bom negócio na sua empresa. E você que quer participar do Perfil Empresarial, muito simples. Anote o nosso e-mail por gentileza, rodrigo.blamires@ig.com.br. Repetindo para você, rodrigo.blamires@ig.com.br. No Perfil Empresarial de hoje, nós vamos conversar com Maiara Zorteia, consultora. Vamos enfocar para você, empresário, como você deve fazer o recrutamento, a seleção dos seus funcionários. E mais, para você que está desempregado, está precisando de um emprego, preste atenção nesse programa Perfil Empresarial, que nós vamos falar muita coisa, como você deve fazer o seu currículo, como você deve se portar numa entrevista, muito importante para você. Está no ar o Perfil Empresarial. Nosso programa de hoje, mais uma vez, contamos com a presença de uma consultora, diretora da empresa Brasil BM, e vamos conversar com toda certeza em mais assuntos dentro da gestão. E hoje, em respeito a você que também nos dá a honra de audiência, você funcionário, colaborador aí nas empresas, em qualquer segmento que seja, você que está desempregado, por favor, não mude de canal. Nós vamos dar aí várias informações para que você, quem sabe, consiga seu emprego. Quem é o primeiro emprego, quem está desempregado, oportunidades interessantes hoje aí para você. Tudo bem, Maiara? Tudo bom. Maiara, mais uma vez, muito obrigado pela presença da empresa de vocês no nosso projeto. E eu gostaria de começar focando o empresário. Ou seja, o departamento também de recursos humanos, para quem tem, quem não tem também, o pequeno empresário que faz toda essa questão do recrutamento, da seleção. Maiara, como é que deve ser? Primeiro passo, a questão do recrutamento e depois o processo de seleção. Isso. Bom, algumas vagas, as empresas têm uma demanda maior, então a divulgação da vaga é como se fosse fixa, né? Um cadastro reserva, é sempre importante ter ali disponível no site da empresa ou num painel que tenha na recepção da empresa, que são vagas recorrentes. Já algumas vagas específicas pode haver uma divulgação maior, porque é uma coisa que vai ocorrer no momento específico. Então aí a gente pode usar jornal, pode usar site, por exemplo, a gente utiliza de alguns sites de parceiros, divulgação em painéis de outras empresas também, a gente tem algumas parcerias. Isso tudo é muito importante. A divulgação é o primeiro passo. A divulgação, inclusive, também é um dos mais importantes. Se eu não tiver uma boa divulgação, eu não vou conseguir alcançar aquele candidato, né? Às vezes eu tenho ótimos candidatos e eles não participam da seleção porque minha divulgação não foi boa o suficiente. Então esse é o primeiro passo. Posteriormente, a gente tem a triagem dos currículos. Eu tenho que analisar naqueles currículos o que eu quero daquele funcionário, né? Quais são as características mais importantes para aquela vaga. Em relação à escolaridade, qual curso ele tem que ter feito, se precisa de carteira de motorista ou não, disponibilidade para viagem, né? Vários itens. A partir disso, eu separo os currículos que estão dentro desse perfil, entro em contato com as pessoas e as convido para um processo seletivo. Que aí pode ser só entrevista, pode ser com a dinâmica de grupo também. Isso varia muito, né? E no caso, como eu sou psicóloga, eu também utilizo testes psicológicos para a gente alinhar mais esse perfil, né, psicoprofissiográfico da pessoa. Ok. Agora uma coisa também, voltando para você que vai procurar a sua vaga de trabalho. Vamos mudar um pouquinho. A questão da entrevista, né? Vamos supor, a pessoa passou pelo processo de seleção e agora o processo de seleção que eu digo assim, naquela varredura dos currículos, né? Foi convidado para bater um papo, né? Muita gente não tem a menor noção como é que eu vou vestido, o que eu vou falar, eu vou mentir, é melhor, eu vou falar a verdade, eu vou falar experiências. Como é que deve ser a postura da pessoa? Bom, mentir jamais, né? Primeiro de tudo, o tem candidato... perna curta. Isso. Primeiro de tudo, o candidato ele tem que ser muito verdadeiro e ele tem que esboçar o que ele é, né? Algumas pessoas, por estarem nervosas, são ótimos candidatos e acabam não passando isso pelo nervosismo.
Então, o importante é ter uma boa apresentação pessoal, que é uma vestimenta adequada, né? Uma roupa alinhada. Não precisa necessariamente ir vestido como se fosse para uma festa ou de terno. Não é isso que a gente exige, mas a pessoa tem que estar alinhada. O sapato limpo, a roupa bem passada, né? Aqui em Palmas é muito quente, então normalmente a gente pensa terninho, ou blusa de manga comprida, ou sapato fechado. Em Palmas a gente costuma abrir algumas exceções. Então a moça às vezes tem um sapato que é um pouco mais aberto, uma sandália mais aberta, não tem problema, contanto que ele esteja limpo, as unhas do pé bem feitas, né? Uma roupa às vezes com tecido mais fresquinho também não tem problema, mas não pode mostrar a barriga, não pode ser transparente, não pode ter decote. No caso dos homens também, às vezes pelo calor costumam deixar a blusa desabotoada, é terrível, né? Não pode ocorrer. Então vai com uma blusa... E aquela questão, quem tem muita tatuagem, um monte de brinco no rosto, como é que é? Tira ou não tira? Bom, quem tiver algum piercing que tenha como tirar, algum alargador que não fique, né, muito feio, pode tirar para entrevista, não tem problema, mas é legal que se mencione, né, que comente, olha, eu tenho um piercing no umbigo, na língua, na sobrancelha, eu costumo tirar para trabalhar, teria algum problema? Normalmente não tem, algumas empresas exigem que retire para o trabalho, outras até liberam, né, não tem problema. Tatuagem é a mesma coisa, o ideal, normalmente... as tatuagens mais escondidas, né, ao redor do corpo, o uniforme consegue tampar, mas algumas aparecem. Então, às vezes, pulso, né, pescoço, aí também cabe a pessoa conversar com o entrevistador e falar, olha, eu tenho uma tatuagem em tal local, teria algum problema? Porque se ele tentar esconder, depois vai acabar descobrindo. Com certeza. Então, eu queria fazer uma ponderação com relação à questão da sua vestimenta, tá? Uma sugestão minha. Eu acho muito importante a pessoa, isso vale para qualquer segmento, ela procurar primeiro entender assim, primeiro, qual função eu estou almejando, estou procurando, que tipo de empresa que eu vou trabalhar, né? Como é que meus colegas de trabalho vão se vestir. Eu acho muito legal que a pessoa, ela entendendo da empresa, ela vai vestida da forma que a empresa trabalha. Né? Tudo bem, como você colocou, você quer uma terra muito quente, mas se eu vou ser um executivo, um diretor de uma multinacional, tem que ir de terno. Exato. Né? Agora, eu estou procurando uma empresa de chapa que não tem, vamos dizer, é um mérito, é um emprego digno, aí também você não precisa investir de terno, porque não vai ser compatível. Né? Então procure conhecer melhor. Eu fico vendo pessoas, às vezes, que querem trabalhar, poxa, mas sai aquele negócio panfletando, né? Parece panfleto de currículo. Não adianta. Não adianta. E quando chegar lá na entrevista, eu achei muito legal o que você falou. É perca de tempo para você e principalmente para o empresário que está ofertando. Mentira, não. Isso não adianta. Sabe por quê? Às vezes, amigo, você passa. Vai começar a operar, vai ter um curso de Excel, de não sei o quê, o cara não sabe nem ligar o computador. Puf, caiu. Não tem jeito. Não vai para frente. Mas era um outro ponto muito importante para poder ir para a entrevista. Primeiro é montar o currículo. Isso. Como é que tem que montar esse currículo, Maiara? O currículo ele tem que ser bem objetivo, né? Algumas pessoas fazem um currículo muito extenso, outras fazem um currículo muito pequeno. Então ele tem que ser objetivo. Os dados principais em cima, nome, endereço, telefone, que é muito importante, e-mail, qualquer outro tipo de contato. Logo abaixo ele vai colocar a escolaridade, né? Ensino médio completo, aonde que ele fez o ensino médio completo e que ano que ele formou. Se for faculdade, tem que colocar a faculdade, o período e o curso. Abaixo as experiências. A gente costuma pedir para colocar as 3 últimas experiências listadas da última que ele fez até a antepenúltima. Né? Okay. É ao contrário, decrescente. Uma coisa que eu quero só aqui em respeito aos seus e-mails, e eu estava devendo isso, ainda bem que a Mayra veio para responder isso para a gente. Mayra, a maioria das perguntas, por mais que você já tocou num ponto, eu queria que você frisasse, por favor. Tem que ter foto no currículo ou não? E só pode ser uma página ou pode ser mais? Por favor. Normalmente não é necessário foto no currículo, a não ser que seja pedido pela empresa, assim como pretensão salarial e número de documentos, só se for realmente exigido. A página é indiferente, né? Normalmente quem tem pouca experiência dá uma só. Não pode colocar dados que não são relevantes. Mas se der mais de uma página não tem problema. Se tiver muitas experiências, ou se for uma experiência muito específica e tiver que explicar a função, não tem problema. Ok, nós vamos para os nossos comerciais, continuamos esse assunto um instante só.